Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. Que maravilha, né? Segunda-feira de manhã, dia maravilhoso. Tá um pouco nublado, mas tá um ventinho fresco, gostoso, né? Dia abençoado. Como foi seu fim de semana? O meu foi maravilhoso. Muitas coisas boas aconteceram. Vamos para nossa palavra de hoje, que vai nos ensinar a respeito do que acontecerá com a terra no futuro. Será que ela vai ser destruída, como muitos dizem, né? Será que vai acabar, essa terra não mais existirá? Vamos ver o que a Bíblia ensina a respeito disso? E vamos ler aqui o título, né, da nossa leitura de hoje, que está em Salmos 104:5, que vai dizer o seguinte: lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Então Deus, ele fundou a terra para nós habitarmos nela. Esse foi o desejo de Deus, popular a terra com os seres humanos. Mas houve o pecado, né, por intermédio dos nossos patriarcas, Eva e Adão, que usaram, né, comeram do fruto proibido ao qual Deus havia dito que não era para comer. Por isso nós temos que aprender a obediência. Eles perderam o favor de Deus porque desobedeceram. Nós, da mesma forma, não podemos desobedecer a Deus, porque nós tivemos uma nova chance quando Jesus veio e nos resgatou, né? Nova chance de nos conectar com Deus através de Cristo Jesus. E não podemos vacilar o nosso pé para que nós venhamos ganhar o galardão do Senhor e viver uma vida de bênçãos. Nossa promessa de hoje está em 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17, que vai nos dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão novas coisas. Olha que interessante, né? Que a palavra de hoje vai cair certinho com o nosso estudo de hoje, com a nossa palavra de hoje, né? Então o Senhor está dizendo, né? Como eu disse, através de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, nós tivemos essa oportunidade de poder habitar no jardim celestial que Deus está preparando, que é a mansão do céu, a nova Jerusalém que descerá dos céus. Assim diz a palavra do Senhor. Então nós temos essa promessa, essa esperança de que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, né? Tudo aquilo que veio do passado acabou, foi embora, não existe mais, né? Nova vida, nós temos novas coisas irão acontecer. E as coisas novas que surgirão são bênçãos, porque a única coisa que Deus requer de nós é que nós venhamos ser felizes e abençoados na presença dele. Como Deus é maravilhoso, né? Ele é especial e cuida da gente, de cada um, de uma forma especial, né? De uma forma singular, né? Jesus, ele te ama, ele conhece os teus desafios. Jesus, ele conhece as suas aflições, ele conhece os seus desejos do coração, né? E ele fala: vinde a mim, todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei, né? Eu vos trarei descanso. Olha que palavra maravilhosa o Senhor nos dá para esse dia de hoje, segunda-feira abençoada. Amém? Vamos tomar uma aguinha. Ontem foi muito bom aqui, gente. Fiquei muito feliz. Nós fizemos o primeiro encontro de jovens, né, da Igreja Assembleia de Deus, Fonte de Águas Vivas.
Ministério Sede, né, de Carmo do Rio Verde. Então, foi maravilhoso, foi tudo muito simples, né? Vocês sabem que eu gosto de simplicidade, de verdade, né? Eu gosto das coisas simples como elas são, sem maquiar, né? Como nós somos verdadeiros. Hoje o mundo está muito na ilusão, né? Cenários belíssimos, mas falsos, né? Então, tudo para chamar a atenção das pessoas, né? Mas, diferentemente, eu trabalho na simplicidade, no amor, né? Nós fizemos um café da manhã super simples, né? Algumas coisas que eu fiz, né? Mas fiz com muito carinho, né? A decoração, vocês podem ver aí nos shorts que eu fiz, muito simples, né? Tudo muito simples. Como eu cuido da decoração da igreja, eu sempre já tenho aqui em casa balões, né? Letras, essas coisas, placares, né? Eu sempre tenho aqui em casa, porque eu trabalho dessa forma, né? Trabalho para o Senhor, não trabalho para ganhar dinheiro, não. Tudo que a gente faz lá na igreja não é para ganhar dinheiro, misericórdia, né? Então, assim, o almoço foi super simples, né? Um arrozinho branco, uma salada de repolho, tomate e umas maçãs que eu tinha aqui, coloquei junto também. A mandioca, o meu cunhado, né? Tem a roça lá, tem um canal, visita o canal dele que é muito bom. AP Lima, na chácara Recanto das Araras. É muito bonito lá a terra dele, né? E ele sempre nos fornece, sempre nos dá mandioca. Foi o que eu fiz, né? E foi uma delícia, super simples, né? Só o arroz, a carne, a salada e a mandioca, né? E os refrigerantes para tomar, e foi muito bom. À tarde eu fiz 4 bolos simplesinhos também, né? Botei cobertura em cada um deles e fiz também gelatina. Não deu tempo de decorar a gelatina, né? Porque foi tudo muito rápido, mas tudo ficou tão lindo, né? As crianças, os adolescentes, eles amaram, né? Entraram na piscina, brincaram com joguinhos aqui que não tem, né, importância de brincar, brincadeiras que não vai desedificar ninguém, né? Foi muito bom esse tempo. Veio 3 mães, né? Na verdade, 2 vó e uma mãe. Foi muito bom, elas me ajudaram, nós sorrimos tanto, gente, que eu até dei cãibra nos meus pés, de tanto que eu ri, né? Nós sorrimos, foi maravilhoso, foi uma bênção, né? E eu tô muito feliz com tudo que aconteceu. Não tinha dinheiro para comprar lembrancinhas, aí eu comprei um bombom, pedi a minha sobrinha para fazer para mim essa decoraçãozinha, né? Escrito aqui, né? Primeiro encontro de jovens, e dei um bombonzinho para cada um. O que eu digo para vocês, não precisa ter coisas chiques. Ai, mãe, eu não faço encontro dos jovens, encontro das senhoras na minha igreja, porque a igreja ela é simples, não tem condições de comprar essas coisas. Eu sempre faço isso, eu sempre pego desse bombonzinho, às vezes eu pego daquele mais simples, né? Não vamos aqui botar a marca, não. Sempre eu uso assim, né? Às vezes eu uso até aqueles que bem baratinho, quadradinho, que passa no caminhão na rua, né? Vendendo. Acho que 100 unidades por 10, 20 reais, né? Às vezes eu compro daqueles também. O importante é você fazer com carinho, né? Você demonstrar amor nas suas atitudes, né? Não importa se é chique, se não é, né? Até porque os adolescentes nem ligam para decoração, né? Nem ligam para isso. O que eles querem é se divertir. E foi muito bom, muito bom. Eu agradeço os pais, né, que confiaram em mim para deixar eles virem. Foi muito bom. Faltou alguns, porque alguns já tinham compromisso, né? Outros não puderam vir porque houve imprevistos, mas foi maravilhoso, né? Ao todo, nós tivemos 20 pessoas aqui, foi assim, ó, tremendo, foi muito bom, né? E eu fiquei muito feliz e grata a Deus, né, por ter dado tudo certo. E em breve repetiremos novamente.
esse encontro. Tinha jovem dizendo assim: irmã, vai ter de novo? Falei, vai, mês que vem. Domingo que vem? Oba! Eu, não, meu amor, no mês que vem. Porque eles gostaram muito, né? Foi muito bom. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas acabando o meu relato aqui, né? Esse testemunho de que foi bênção, né? Eu me senti revigorada, abençoada, né? E fomos no culto à noite também, nós ouvimos o Senhor bradar ali fortemente, né? Se você puder, coloque lá no meu ao vivo, no culto de ontem, palavra, presbítero, Lucas Ramos. Gente, foi fenomenal, né? Eu recebi muitas bênçãos, eu não parava de dizer, eu recebo em nome de Jesus, eu creio e recebo em nome de Jesus, porque foram muitas bênçãos ali lançada profeticamente sobre as nossas vidas. Então assistam, vocês vão gostar. Muito linda essa pregação. Deus usou fortemente esse nosso irmão, né? E meu sobrinho reconciliou, né, com Deus nesse culto. Foi maravilhoso. Eu, mas a minha irmã choramos bastante. As irmãs da igreja também chorou conosco, né, de alegria. Foi um momento muito especial. E eu digo a vocês, vale a pena a servir a Deus. Vale a pena buscar a presença de Deus, né? Porque Deus, ele é maravilhoso e ele faz bênçãos, né, nas nossas vidas. Ele traz cura, ele traz libertação, ele traz comunhão, né? Ele nos coloca em um patamar diferenciado e nos protege e nos alimenta tanto materialmente como espiritualmente. Nós precisamos andar alimentados espiritualmente. Muitas das vezes a gente só alimenta a carne, né? E esquece de alimentar o espírito. A carne forte, ela enfraquece o espírito, mas o espírito forte, ele dá força para a carne resistir às astúcias do inimigo. Amém? Vamos ler aqui novamente o nosso texto principal de hoje, que está em Salmos 4:5, que vai nos dizer o seguinte: lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Vamos ver o que o nosso texto vai dizer hoje. Qual é a razão da nossa existência? Então, nos faz uma pergunta. Você já se perguntou, né? Qual é a razão da nossa existência? Por que a gente existe? Né? Por que há tanto sofrimento no mundo? O que está acontecendo, né? Qual o sentido da vida? A gente se pergunta. E, em geral, algumas pessoas do mundo respondem que a vida do homem na Terra é apenas temporária. Encaram o nosso globo como simples escala ou trampolim para uma vida em outro lugar. Algumas pessoas dizem erroneamente que Deus algum dia destruirá este planeta. Por causa desses ensinos, muitos concluem que a melhor coisa a fazer é aproveitar bem a vida, pois fora disso só nos resta a morte. Então, muita gente erroneamente pensa isso. Ah, minha irmã, mas eu já ouvi no Apocalipse que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, o Apocalipse, a maioria dele é no sentido espiritual, né? Então haverá uma destruição do mal no sentido espiritual da palavra. E nós vamos ver aqui, não sou eu que estou dizendo isso, é a própria palavra do Senhor que vai nos dizer, né? Porque o propósito de Deus, lá em Gênesis, né? Ele criou o ser humano para que habitasse na terra, que fosse feliz, e lá ele vai dizer, né? Que nós devemos multiplicar e frutificar.
O que é multiplicar? Nós aumentarmos, encher a terra de pessoas e frutificar. É o quê? Dar bons frutos, viver bem, né? Amar uns aos outros, cuidar uns aos outros, adorar a Deus, né? Com todo o nosso coração, nossa mente, nossa alma, nossa dedicação e nossa força. Então é isso que o Senhor quer para nós. Mas o diabo, ele tentou intervir, né? Quando ele veio e falou melodias ruins, né? Aos ouvidos da Eva, que pecou e por consequência Adão também pecou, aquele jardim, aquela terra maravilhosa que Deus tinha destinado a nós, foi retirado deles por causa do pecado. Então, muitas das vezes, as bênçãos são retiradas da nossa vida por causa do nosso pecado. Amém? Então, nós devemos estar diante de Deus limpos, né? Estar bem apresentados para que nós venhamos herdar essa nova herança, porque veio o pecado, foram expulsos do jardim, Jesus veio, nos livrou, nos lavou do pecado com o seu próprio sangue na cruz e nos deu uma nova oportunidade de nos aconchegar com Deus, né? De nos conectar com Ele novamente e nós podermos viver na cidade santa, na Jerusalém de Deus que descerá dos céus, em uma linda cidade, né? Tem até aquele hino, eu gosto muito, né? Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, hei de sempre louvar. Então eu creio que nós vamos habitar na cidade santa celestial do Senhor, aleluia. Só de louvar eu já fico arrepiada, sentindo a presença do Senhor aqui, né? E a palavra vai nos dizer que nós não vamos simplesmente morrer, né? Eu tenho que aproveitar porque a vida é curta, eu não sei o que tem depois, quem morreu não voltou para contar como é. Então as pessoas vão falando dessa forma e vão vivendo ao seu bel prazer, com todas as concupiscências da carne, não preservando o espírito, né? Então temos que cuidar. Nós somos feitos de energia, né? Nós somos feitos de energia quântica, que Deus, ele é uma energia, uma forte energia, e nos criou e nos formou a partir do princípio de amor que é o próprio Deus, né? Que colocou o amor em nós, o Espírito Santo, fôlego de vida em cada um de nós, para que nós possamos estar conectados com o nosso Pai Criador. Então, por isso, nós temos que deixar nossas energias positivas com Deus, né? Fazendo a vontade dele e saber que a morte não é o fim. A morte é do corpo, mas não da alma e muito menos do Espírito de Deus que habita em nós. Amém? Agora vamos ver o que a Bíblia realmente ensina sobre a razão da nossa existência. Deus tem um propósito maravilhoso para com a terra e a humanidade. Ele não a criou a terra simplesmente para o nada, mas a formou para ser habitada. Então Deus, ele formou essa terra para ser habitada por nós. E quando veio o dilúvio, né, no passado, que todas as pessoas, animais, tudo que não estava na arca de Noé morreram, né? E veio uma nova geração. Nós somos a geração de Noé. Todos nós somos herdeiros, né? De Noé, que foi o sobrevivente, ele e os seus filhos, né? Então, quando Deus destruiu ali, ele disse: nunca mais ferirei a terra por causa do homem, né? Então, Deus, ele não vai ferir a terra fisicamente, ele vai atacar espiritualmente, né? Esses
entidades malignas e eliminá-las de uma forma definitiva. Em nome de Jesus, eu creio nisso. E a terra, depois de ser eliminada toda a influência maligna, ela vai estar novamente preparada para quê? Para que nós venhamos viver assim como Deus nos criou, com o propósito inicial que Deus nos criou nessa terra. E a palavra vai dizer mais ainda, né? Aprender essas coisas sobre o propósito de Deus para com a terra e a humanidade pode nos ajudar a entender a razão da nossa existência. Então, dessa forma, nós entendemos a razão de nossa existência. Vamos ver aqui na palavra de Deus, como sempre nós analisamos, né? Tá aqui a minha linda Bíblia rosa. Olha que coisa mais linda esse... esqueci o nome agora, né? Divisor de páginas, né? Marcador de página que a irmã diaconisa Juliana deu no encontro de irmãs. Eu amei. Muito obrigada, irmã. Foi muito especial aquele dia, né? Que Deus possa continuando usar a irmã de forma tremenda como tem usado, em nome de Jesus. Salmos 104, 5 vai dizer: lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Então, o desejo de Deus para conosco é que não venhamos vacilar de forma alguma, né? Ele quer que nós vivamos o propósito ao qual Ele nos fez. Vamos ver aqui em Isaías 45, 18, que vai nos dizer: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então o Senhor vai dizer aqui, olha que maravilha, né? Através do nosso querido, eu ia dizer apóstolo, do nosso profeta Isaías, né? Deus falou, né, através do profeta Isaías e disse: olha, eu sou o Senhor teu Deus que criou os céus e a terra e a formou toda a terra, né? Fez ali plantações, animais, né? Todas as espécies, árvores, tudo que ele fez, né? Foi para que não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada e que ele fosse o nosso Senhor. Então, Deus criou a terra para nossa habitação, para que nós venhamos habitar nela e sermos felizes nela. Então, vamos ver aqui a respeito de que a terra não será destruída. Pelo contrário, vai ser renovada com novos céus e nova terra. Está escrito em Apocalipse 21. Vamos ler algumas partes aqui. E diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então aqui está dizendo, né? A nova Jerusalém vai descer do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então ela vem como uma noiva adornada, né? Como uma noiva preparada para o seu esposo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E olha que importante.
e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, o Espírito de Jesus, né, o Espírito Santo de Jesus, que revelou, né, essa carta de Apocalipse, né? Ele a revelou a João quando ele estava ali preso, né, na ilha de Patmos. Falou para ele: olha, escreve as igrejas, escreve o que há de acontecer, né, num futuro breve. E como nós vimos aqui, né, a palavra de hoje, a promessa do Senhor, como nós vemos que essa promessa, essa palavra de hoje é verdadeira, porque saiu aqui, né, na nossa promessa, justamente o que nós falamos na palavra de hoje, que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, e eis que surgirão novas coisas. Então, surgirá um novo céu e uma nova terra, e a cidade santa que vai descer do céu, né, e vai ser iluminada pelo resplendor de Deus, né? E ali não haverá mais choro, tristeza, nem morte, nem dor, será só bênção. Por isso nós precisamos, né, estar alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos herdar, né, essa bênção, essa dádiva de Deus. Então nós iniciamos hoje, né, o nosso texto dizendo: qual é a razão da nossa existência, né? Então, Deus, ele nos criou, nos formou para habitar a terra de uma forma abençoada. E é assim que vai ser na vinda de Jesus, na volta de Jesus, né? Haverá um tempo para se organizar todas as coisas e nós podermos viver em santidade. Amém? O vídeo de hoje foi maravilhoso, muito esclarecedor, né? Nós vamos ter que entender que já estamos em Cristo Jesus, que as coisas ruins já passaram e novas coisas estão surgindo. Mesmo que Jesus não voltou ainda, ele nos abençoa se estamos nele, né? Ele nos orienta e nós vamos ficar firmes e fortes como a noiva adornada, esperando a volta do nosso Cristo Jesus. Amém? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um grande beijo no teu coração, né? Peço que você nos ajude, continue se inscrevendo, curtindo, compartilhando em todas as suas redes sociais, que você possa curtir, comentar aqui, deixar seus pedidos de oração. Nós vamos estar aqui fazendo 2 campanhas maravilhosas. Eu creio que Deus, né, vai estar conosco, nos abençoando. E que o Senhor Deus venha estar conosco sempre, né? É o que eu peço, né? E agradeço a Deus todos os dias, né? Então, vão ficando aqui na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Um beijo enorme no seu coração.